Como deixar de se sentir inferior com relação aos outros? Eu recebi essa pergunta pelo Facebook, pelo Instagram, e como foi uma sugestão de seguidor, eu tô aqui para responder e pode ser que te ajude, né? Aqui no canal eu falo sobre prosperidade com propósito, sou a Carol Tormena, se você ainda não me conhece. Pois bem, vamos direto ao ponto então, né? Como que a gente faz para não se sentir inferior aos outros? Interessante porque justamente essa semana eu atendi um rapaz de 16 anos, bem jovem, que tinha uma autoestima muito baixa. Então ele se comparava muito com os outros, foi um padrão que eu notei, e ele se criticava muito. Ele tinha um padrão de exigência muito alto, vamos colocar assim. Ou seja, tudo que ele ia fazer, ele pensava, eu preciso ser o melhor nisso. Isso é bom, por um lado, porque faz com que a gente dê o melhor que nós temos. Agora, se isso vier seguido de uma autocrítica, de uma punição, de uma comparação extrema que te coloca para baixo, isso vai ser um problema, porque não vai permitir que você saia do lugar a ponto de realizar nem o pior, você não vai realizar nada. Então é bem crítico esse assunto. E aí o que eu vou te dar de dicas aqui é relativamente simples de ser feito. Porém, eu vou te dizer, exige muita mudança. Porque o primeiro ponto é mudar a forma de enxergar a você mesmo. Porque quando eu coloco a minha comparação no outro, eu estou colocando o foco no outro. Eu estou colocando os holofotes para ele. Eu estou colocando toda a minha atenção para essa pessoa. Como se aquilo fosse uma fuga. Fuga do que, Carol? Fuga de quem você é. Eu não quero ver quem eu sou, porque eu acho que eu sou uma pessoa ruim, eu acho que eu sou uma pessoa que não merece aquilo. Eu acho que eu sou uma pessoa pior, inferior, portanto, prefiro não olhar para mim, prefiro olhar para o outro. E aí é onde começa a surgir essa comparação. Tipo, nossa, o que o outro tem é melhor, ele é mais inteligente, ele é melhor, mais rápido, ele tem um tênis melhor, tem uma roupa melhor, ele sabe mais do que eu, tudo ele vai ser melhor. Não tem nenhum problema em o outro ser melhor, desde que eu tenha o meu valor, desde que eu saiba o meu valor, desde que eu encontre o meu valor, porque tem muita gente que é melhor do que eu em alguma coisa. Várias pessoas são melhores do que eu. Agora, se isto for um problema, eu deixo de fazer a minha parte. Aí é onde mora o problema. Onde essa força do outro, essa capacidade do outro deveria ser uma alegria para mim. Por quê? Porque afinal, ele pode ser feliz com isso, ele pode estar fazendo bem com isso. Isso não deveria me incomodar. Por que incomoda? Porque eu tiro o olhar de mim, que na minha visão, sou ruim, sou inferior, e olho para o outro e coloco todos os holofotes nele, quase querendo ser ele. Se aproxima muito de uma inveja. Pois bem, um aspecto é esse. O teu olhar não está para você, está para ele. Segundo ponto que eu quero colocar. Quando a gente foge dos nossos problemas, qual que é o problema aqui, Carol? Eu mesma, né? Eu olho para mim, me vejo fraca, me vejo inferior, me vejo incapaz, incompetente. Portanto, eu quero me afastar de mim. Quero me afastar do meu problema, na verdade. E acabo me afastando de mim por isso. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Você já viu o que acontece quando você tem um abajur ligado num quarto? Um quarto ali pouco iluminado, você tem esse abajur ligado que projeta uma luz na parede e você coloca um objeto pequeno perto dessa luz. O que vai acontecer? Não muita coisa, né? Vai refletir uma sombra desse objeto na parede. Você está me acompanhando aqui? Eu quero projetar a sombra desse objeto na parede. A sombra dele vai estar proporcional ali ao tamanho que ele é. Quanto mais você afastar esse objeto da luz, o que vai acontecer com a sombra? Maior ela vai ficar. Porque você está afastando, a proporção do objeto com relação à luz vai projetar uma sombra maior. Faça essa experiência uma hora. O que acontece? Isso é um clássico de desenho animado até, né? De pesadelo de criança. A gente olha para aquela sombra gigantesca na parede e fala, meu Deus, tem um monstro ali. Meu Deus, eu vou sair correndo porque tem um monstro gigantesco. E aí o que você faz? Sai correndo.
não enfrenta aquilo. Se você enfrentasse e se aproximasse da luz, você ia ver que o bicho que está ali talvez fosse um negócio desse tamanho, uma formiga que você pudesse pisar. Então, quando a gente, traz essa metáfora para a tua vida, quando a gente se afasta da luz, e aqui podemos pensar além, né? Quando a gente se afasta da luz de Deus, que é a luz verdadeira, o que acontece com os nossos monstros? Eles crescem. E esses monstros estão dentro de nós. Então a minha incapacidade, a minha fraqueza, a minha falta de confiança, tudo que está ruim em mim, que está dentro, são os meus monstros. Por quê? Porque eles estão me fazendo afastar de Deus. Como consequência, eu me afasto também de quem? De mim. Porque eu só olho para o outro, eu coloco o holofote nele, como se ele fosse o mais importante. Porém, coloco com um olhar, muitas vezes, de inveja, querendo aquilo, e ao mesmo tempo, colocando o outro como inimigo. Porque se ele não existisse, o meu problema talvez não existiria, porque eu não teria comparação. Eu estou indo bem a fundo nesse assunto, porque olha quanta coisa que está envolvida quando você fala essa questão de não querer se sentir inferior ao outro. Não é só uma questão assim de autoestima, vai lá e trabalha a tua autoestima. Sim, isso faz parte, tá? Faz parte, mas você tem que entender todo esse contexto. Eu gosto de trazer o contexto porque eu trabalho com mentalidade, eu trabalho com tomada de consciência. Então, você entendeu esse contexto? Agora sim, a gente pode partir para a questão da autoestima. E aí é onde eu preciso tirar um pouco o olho do outro. Não porque ele é mais importante ou menos importante, porque eu preciso voltar a olhar para mim. Eu também sou importante tanto quanto. E eu insisto nisso. Quando a gente fala de humildade, eu me coloco igual ao outro. Não menor e nem melhor, eu sou igual. Portanto, eu não posso ignorar o valor que eu tenho. Só que eu preciso encontrar esse valor. Eu preciso procurar esse valor. Só que sabe qual que é o grande medo das pessoas? Para você procurar e encontrar esse valor, você tem que olhar para si. E para você olhar, você vai ver também o quê? Aqueles monstros. Mas pensa comigo, agora que você sabe o contexto. Muito provavelmente, os monstros que estão ali não são tão grandes quanto você está imaginando. Não, a gente imagina muito mais, porque a gente está longe da luz. Começa a se aproximar da luz, o monstro vai começar a diminuir de tamanho. Então aquela imagem que você formou é a tua imagem, que está fixa na tua mente, que está te atrapalhando, mas é uma imagem, não é a realidade. O que eu quero dizer é que o primeiro ponto, para você conseguir olhar para si e encontrar os teus valores, você tem que estar próximo da luz de Deus. É Deus que vai iluminar você para que você encontre e veja, mesmo que esteja no fundo, num cantinho ali escondido, os teus talentos, os teus dons que Ele deu para você. Talvez você tenha jogado ali as traças, tá ali num cantinho dentro de você que você não sabe o que você fez mais, que ele tá assim meio fraco, meio enferrujado, meio velho. E agora você vai ter que pegar ele, vai ter que restaurar, vai ter que limpar. Então ali ele tá obscuro mesmo. Não que você não tenha, você tem. Então a primeira coisa é se aproximar dessa luz, porque essa luz diminui a sombra do monstro. Essa luz te faz enxergar o que você tem de valor. E essa luz vai te mostrar a verdade. Aquilo que você vê que você não gostar muito, que vai ter, tá? Não vou te falar que você vai olhar e vai ser, nossa, descobri que eu sou perfeito. Não, não vai ser assim. Você vai olhar e vai descobrir as tuas forças, mas talvez antes você enxergue as tuas fraquezas. Mas pense que se é luz, se é aproximação de Deus e Ele tá te trazendo aquela fraqueza, é uma oportunidade, talvez seja um dom que Ele tinha te dado de força e que ao longo do tempo, porque não foi usado, se tornou uma fraqueza. Então aquilo ali já é precioso. Então já use aquilo ali para lapidar. É igual a história da pedra preciosa, né? Se você estiver caminhando aí numa estrada de terra, encontrar uma pedra no chão, que for um diamante, mas só que não é um diamante polido, bonito de um colar. Ele tá igual a natureza trouxe. Bruta, pedra bruta. Você consegue identificar esse diamante? Eu não consigo, porque eu não sou especialista em pedras preciosas. Eu provavelmente passaria por essa pedra, olharia para ela, talvez nem a enxergasse. Se eu enxergasse, a veria como uma pedra. Agora, alguém
que entende de pedras preciosas ia pegar aquilo e falar, nossa, é um diamante, ninguém sabe o que é, mas eu sei. É isso que Deus faz com a gente, tá? Ele nos aponta aquilo que parece um defeito, mas que é uma pedra preciosa. O que a gente vai ter que fazer? Lapidar, né? Limpar essa pedra, dar uma raspada nela, polir. Às vezes dói um pouco. Por quê? Porque eu tenho que pegar essa pedra que é bruta para transformar ela num diamante. Mas ela é um diamante, na sua essência ela é. E é isso que é você. Então, se você sabe disso, e talvez você fale, Carol, tá bom, posso até ser, mas não vejo. Ok, mas você acredita nisso? Primeira coisa, você tem que se esforçar em acreditar. Porque Deus não fez você para ficar aí sendo jogado às traças. Ele não faria. Por que ele faria isso? Ele é o Deus da vida, ele é Deus de amor, ele não tem por que fazer isso. Ele só dá vida e amor. Portanto, é a tua visão que está distorcida. Então aceite essa verdade. Aceite que tem coisas em você que você está vendo errado, que você está vendo diferente. E esteja aberto a enxergar com esse olhar, sob a luz de Deus. Aí você vai, aos poucos, acolhendo aquilo que você não gosta tanto e transformando, claro, não vai se acomodar, falar, não, mas eu sou assim mesmo, eu tenho que me amar assim com defeitos. Você tem que se amar com defeitos, mas você vai pegar esses defeitos, você vai lapidar, vai transformar isso, não vai aceitar aquilo ali. Certo? E aos poucos você vai moldando e você vai trazendo esse valor, você vai construindo esse valor que Deus já fez, que a gente, ao longo da vida, a gente acaba deixando talvez um pouco abafado, mas você vai construindo esse valor. E aí, para de olhar para o outro. Para por um tempo, até que você se construa, pare um pouco. A gente se compara muito porque, primeiro porque é muito fácil olhar daqui para fora, né? O que meus olhos veem e comparar. Mas você não precisa fazer isso. O que você precisa é olhar para dentro. Por isso que é um esforço, porque a gente não tem olho daqui para dentro, né? A gente não enxerga aqui, a gente tem que enxergar com a alma, com o coração. É um esforço a mais. E você só consegue fazer isso com a luz de Deus. Carol, onde que está a luz de Deus? A luz de Deus está na palavra, na Bíblia. Então você ler a Bíblia, você está trazendo a luz de Deus. A luz de Deus está numa missa. A luz de Deus está numa oração que você faz sozinho, com fé, em casa. A luz de Deus está numa ajuda que você dá para o outro. Uma ajuda mesmo, uma caridade, ajudar alguém que está com uma dificuldade. Sabe, não é só dinheiro não. Mas é nesses momentos em que a gente manifesta o amor que Deus está, que a luz dele vem. Então comece por aí, você tem vários caminhos, comece a lapidar. Quanto mais intenso você for na sua lapidação, mais rápido ela vai acontecer. Não que você vá atingir a perfeição, mas você precisa buscá-la, porque Deus é perfeito, é por isso que a gente busca tanta perfeição, né? Só que essa perfeição não pode nos afastar de Deus. Se a gente começa a colocar, igual esse menino que é novo, né? Tá aprendendo, começa a colocar as expectativas tão altas a ponto de ser uma sabotagem para ele, tipo, coloco tão alto que me vejo incapaz, porque na verdade já me vejo como incapaz. Aquilo ali só me confirma. E aí eu me afasto. Não, você tem que virar essa chave. Virar, ou seja, se aproxima de Deus. Deixa ele lapidar pela tua fraqueza. Vai construindo esse teu crescimento. E aí você ajuda o outro a crescer. Quando você ajuda o outro a crescer, ele já não é mais teu inimigo, ele já não te causa mais inveja, você não precisa mais se comparar a ele, porque você já encontrou o seu valor próprio. Espero que você tenha gostado, tá? Beijo, fica com Deus.